Bom dia, estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Neste programa vamos olhar para a regulação bancária europeia, adiada até 2014, mais à frente, na segunda parte. Para já olhamos para o painel de bordo da execução orçamental. Até setembro acelerou a queda das receitas fiscais, a despesa subiu, penalizada pelo aumento dos juros, é certo, mas também mesmo a despesa corrente primária, expurgada da componente financeira, também cresceu. Uma análise mais à frente com Alexandre Mota Pinto, António Gomes Mota, Vítor Gonçalves e Diogo da Silveira. Para já, dou-lhe conta de que apenas um mês o déficit agravou-se em 76 milhões de euros. Ainda assim, o Governo cumpriu os limites estabelecidos com a Troika, de acordo com os dados da execução orçamental de setembro, que mostram ainda que as receitas com impostos continuam a cair. A síntese da execução orçamental até setembro mostra, sem surpresas, nova queda na receita fiscal do Estado. No final do terceiro trimestre caíram quase 5%. No que toca aos impostos diretos, a evolução negativa foi superior a 4%, depois dos sinais positivos do mês passado, com o efeito da antecipação do pagamento da cobrança de IRS. No capítulo dos impostos indiretos, mantém-se a tendência de queda, com o contributo negativo da receita de IVA e imposto sobre veículos. Do lado da despesa, destaque para a queda dos gastos com pessoal nos primeiros 9 meses do ano, em linha com o mês anterior. Uma quebra explicada com a suspensão dos subsídios e com a diminuição do número de funcionários públicos. Quanto à segurança social, o saldo global apresenta um excedente de 244 milhões de euros, menos 559 milhões que no mesmo período do ano passado. Aqui, a despesa aumentou 612 milhões de euros face aos mesmos 9 meses do ano passado, por causa da transferência dos fundos de pensões da banca e também devido ao aumento dos gastos com as prestações sociais. O boletim da execução orçamental mostra que o Governo conseguiu fechar o déficit do terceiro trimestre dentro dos limites fixados pela Troika. Ainda assim, em apenas um mês, aumentou 75,5 milhões de euros. Dados divulgados nesta semana relativamente à execução orçamental dão conta então desta queda acentuada da receita e um aumento significativo da despesa, obviamente influenciado pelos juros, Alexandre, mas também a própria despesa primária a registrar um crescimento pouco significativo, 0,4%, mas ainda assim a crescer. Alexandre, como é que é possível cumprir os objetivos para este ano com esta atividade económica cada vez mais fria, digamos assim, uma capacidade cada vez menor de cobrar receita? Não será fácil cumprir os objetivos para este ano, embora há que dizer que, e isso é uma boa notícia, é que a meta fixada para final de setembro foi cumprida. A meta que tinha sido fixada no programa de ajustamento financeiro foi cumprido. Portanto, o déficit das administrações públicas foi fixado em 5.568 milhões de euros. Foi este o número que consta da síntese da execução orçamental de outubro, com dados a final de setembro, e a meta para esta data era de 5.900 milhões de euros. Portanto, o déficit está abaixo daquilo e, portanto, cumpre a meta que tinha sido acordada com a Troika no âmbito do programa de ajustamento financeiro. Aquilo que vemos é que esta meta é muito conseguida através de uma redução, que sabemos agora é uma redução extraordinária de despesas com o pessoal em relação ao período homólogo do ano passado, que é uma redução de 14,5%, e basicamente deve-se ao não pagamento dos subsídios de férias, o que nós sabemos que não se verificará no próximo ano e, portanto, não sei, isto o que me cria grandes preocupações em relação ao próximo ano, em que temos um orçamento muito assente na receita, e nós o que vemos realmente com estes dados é uma quebra da receita fiscal. Enfim, os impostos indiretos desceram em relação ao período homólogo 5%, uma grande descida do IVA, enfim, penalizado pelo consumo, e também do imposto sobre veículos. Há também uma grande redução dos impostos diretos, sendo que eu aqui, no fundo, salientaria uma grande quebra do IRC de cerca de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. E, portanto, o que eu perguntaria era o seguinte, isto é que me preocupa, sabendo nós que a consolidação orçamental para o próximo ano assenta sobretudo na receita, o orçamento do próximo ano é um orçamento que assenta sobretudo na receita e que não vai ter esta diminuição de despesa, não vai beneficiar desta diminuição de despesa que decorre da redução ou da suspensão do subsídio de férias, que condições realmente é que teremos para conseguir no próximo ano os objetivos que estão programados? Sendo que a receita fiscal tem vindo, a receita fiscal é sempre incerta, porque depende, no fundo, da evolução económica, e a verdade é que nós temos assistido a uma redução permanente da receita fiscal. Vítor Gonçalves,
As variáveis que estão em cima da mesa e que enquadram não só esta execução orçamental, mas sobretudo o Orçamento do Estado para 2013, parecem-me de uma incerteza enorme relativamente a outros orçamentos passados. Faz sentido, de facto, o Governo apresentar esta proposta com este nível de incerteza, com esta incapacidade, de facto, quando olhamos para a economia, de percebermos que dificilmente atingiremos, ou fazia sentido fazer um orçamento ainda mais duro, um orçamento mais próximo daquela realidade que toda a gente aponta para o ano que vem? Do ponto de vista estritamente racional, faria mais sentido fazer um orçamento tendo em conta que os pressupostos que se estão a assumir nesse orçamento, nomeadamente o cenário macroeconómico que está a ser tomado como pressuposto, parece otimista relativamente àquilo que está explanado na proposta de orçamento. Agora, eu posso entender que a realidade às vezes é algo terrível de aceitar. E a única explicação que eu encontro para o Governo procurar não ser tão realista de acordo com os pressupostos que neste momento parecem ser os mais realistas é o ter algum receio de apresentar essa realidade demasiado dura. Agora, este é o único sentido que eu encontro. Respondendo diretamente à sua questão, se faz algum sentido. Poderá haver também aqui uma tentativa de perceber o que vai acontecer na Europa, pensando que eventualmente poderá nascer um cenário mais positivo? Penso que essa é outra possibilidade de explicação, que é haver aqui, apresentando na proposta um cenário não tão pessimista, tentar ter aqui um compasso de espera para que possam ser desenvolvidas, mas estou apenas a tecer um cenário, possam ser desenvolvidas algumas negociações que possam levar a alguma reestruturação da nossa dívida. Reestruturação no sentido em que nós, do meu ponto de vista, e não só do meu ponto de vista, nós necessitamos de ter mais tempo para pagar aquilo que devemos e necessitamos de pagar uma taxa de juro mais baixa. Parece-me que estas duas variáveis são dois aspectos fundamentais a serem negociados para que nós consigamos pagar o dinheiro que efetivamente nós, enquanto país, pagar aquilo que devemos. Diogo, quando olhamos para estas contas, digamos, para o orçamento até setembro, para aquilo que foi a execução orçamental até setembro, percebemos que há aqui uma componente que pesa muito, que subiu bastante, tem que ver com os juros e obviamente tem a ver com a dívida que nós temos e com os juros superiores que temos vindo a pagar relativamente a esse financiamento. Se nós, Portugal, tivéssemos uma taxa de juros diferente, que obviamente é função do risco que temos neste momento, mas se tivéssemos uma taxa de juros diferente, conseguiríamos ter uma pressão menor sobre a atividade económica, nomeadamente ao nível fiscal. Fará sentido apostar tudo nesta frente para renegociar a dívida, para tentar, de facto, ganhar aí alguma folga, para não penalizar tanto a economia? A resposta simples é sim. Duas vezes sim. Na própria negociação. Duplo sim. Com certeza que se tivéssemos uma taxa de juro menor seria mais fácil, e há aqui uma injustiça e um lado círculo vicioso, não é? Porque nós estamos numa situação mais delicada que muitos outros países, nomeadamente mais do centro da Europa, e não só estamos com maior dificuldades, como estamos a ser penalizados pela taxa de juros. Portanto, é como se numa corrida nós partíssemos de trás e tivéssemos de levar um peso, não é? Fica claramente mais difícil. Portanto, sim. Obviamente que qualquer medida que possa ser encontrada ou qualquer negociação que possa ser levada que reduza esse handicap competitivo gigantesco, seria uma grande ajuda. E acredito que o Governo esteja a trabalhar sobre isso. É um aspecto de negociação e, portanto, não será, como em qualquer negociação, terá avanços, recuos, dificuldades, perplexidades, mas sim. Deixe-me voltar ao ponto anterior, que liga com este, de uma certa forma, do orçamento, como definir um orçamento. Ou seja, que nível de ambição para um orçamento. Está claro, pelo menos no mundo empresarial,
que o orçamento influencia o resultado obtido no fim. E, portanto, é preciso encontrar um bom equilíbrio num orçamento que seja suficientemente ambicioso para dinamizar, para que todos tenham vontade de se esforçar e de lutar, mas suficientemente realista para que não haja desânimo, não é? Está claro que neste orçamento o Governo foi pelo lado da ambição. O lado positivo, como eu disse, é que está provado que o nível de ambição, se não for exagerado, vai puxar para cima, portanto, os resultados que vão ser alcançados. Portanto, vamos acreditar que ele foi ponderado com a ambição adequada e, se assim for, no fim do ano, que será isso o positivo, estaremos todos satisfeitos. Se não for o caso, todos os que disseram que havia ambição a mais terão, com certeza, infelizmente, num sentido do país, razão. António Gomes Mota, quando olhamos também para a execução orçamental, percebemos que as prestações sociais têm vindo a pesar mais. Ontem foi anunciado um corte de algumas prestações, nomeadamente subsídio de desemprego, enfim, e um conjunto de outras prestações, não vale a pena agora detalhar, penso eu aqui. Quando se olha para aquilo que é possível cortar, não há muita margem. Prestações sociais, ordenados, terem sempre que ser feito através daqui o ajuste do lado da despesa. Eu não concordo inteiramente com essa visão, embora de alguma forma seja essa, infelizmente, a visão que esteja um bocadinho refletida no orçamento do próximo ano, ao, no fundo, incorporar um esforço de contribuição da despesa de apenas 20% do conjunto de redução do déficit. Portanto, 80% aumenta a carga fiscal. E nesse contexto havia duas ou três notas que eu acho que seriam interessantes referir. A primeira é de que, de alguma forma, estes dados da execução orçamental sustentam, paradoxalmente, um pouco aquilo que é a estratégia do Governo para o próximo ano, que significa uma mudança bastante radical em relação ao presente ano. Porque o que nós tivemos em 2012, no que diz respeito ao aumento da carga fiscal, foi uma clara aposta nos impostos indiretos versus os impostos diretos. O IRS, obviamente, aumentou, e a verdade é que esse aumento do IRS consagrou-se, ou está-se a consagrar também no próprio aumento da receita fiscal do IRS. Se quisermos, cada vez mais aparece, de acordo com os dados deste ano, como o imposto mais fiável de todos, no sentido em que aquilo que se faz na base, em termos do seu agravamento, colhe depois frutos do ponto de vista de arrecadação da receita. E a estratégia orçamental do Governo para o próximo ano tem como âncora fundamental o IRS. Portanto, o grande aumento de impostos que é expectável em termos de receita é o IRS. E, portanto, eu acredito, apesar de tudo, que do ponto de vista da previsão da receita fiscal vamos ter um bocadinho menos, seguramente, de desvios, mesmo que haja alguma subestimação noutros impostos, do que tivemos neste ano. Porque, de facto, a estratégia, desse ponto de vista, mudou. A segunda nota tem a ver com aquilo que acabou de referir, que é onde é que se pode cortar na despesa. E a verdade é que o orçamento, apesar de tudo, não é muito ambicioso a esse nível. Porque, e é um tema que nós aqui já discutimos, os cortes mais estruturantes, se quiser, da despesa precisam de tempo. E o que tem a ver fundamentalmente com a própria reestruturação do Estado, da reorganização das funções do Estado, da definição do que é que o Estado faz e o que é que o Estado não faz. E isso não é algo que se faça em 3 meses. A minha grande decepção, eu já o tenho dito e escrito por várias vezes, é que nós, a esse nível, o ano 2012 foi praticamente um ano perdido. Ou seja, pouco se trabalhou nesse nível, no fundo, em termos de propostas, de ideias, de conceitos, que pudessem ser gradualmente implementados a partir de 2013, 2014. Aliás, o Ministro das Finanças, numa das apresentações, foram várias, eu agora já nem consigo precisar qual, do orçamento para o próximo ano, disse mesmo que esse era o grande esforço que ia ser feito em 2013. Preparar, definir qual é o conjunto de reestruturações que se tem que fazer no Estado. E aquilo que eu infelizmente gostaria de ter visto era esse trabalho todo de preparação ter sido, em grande parte, feito em 2012. Até porque esse tipo de trabalho, acho eu que do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista das pessoas, envolve uma discussão que é interessante, que é justamente todos nós darmos o nosso contributo, qual é a nossa visão, qual é a nossa perspectiva em termos do que é que o Estado deve fazer, não deve fazer, o tipo de serviços que deve e não deve prestar. Não se fazendo esse trabalho, naturalmente que os custos da despesa só podem ter 3 elementos fundamentais. Ou nas pessoas, via redução de vencimentos ou via, eventualmente, despedimentos,
na educação, e esse é um tema também interessante e que poderemos discutir mais tarde, ou nas prestações sociais. Eu, neste último, tenho sempre alguma restrição, porque, de uma forma geral, esse tipo de cortes vai afetar as franjas da população mais fragilizadas. Deixe-me dar-lhe um exemplo das medidas agora que foram tomadas, que foi um corte substancial, de cerca de 50% no subsídio de morte. Que eu acho que é um caso típico de algo que é feito com pouca sensibilidade. Normalmente isso ocorre quando é uma situação de tragédia familiar. É muito negativo nas famílias, de facto, com muito poucos rendimentos, onde receber mais 1.000 ou menos 1.000 euros faz toda a diferença do mundo. E, mais uma vez, a lógica deveria estar em, pura e simplesmente, eliminar esse tipo de subsídio para pessoas ou para famílias que tenham rendimentos mais tranquilos, mas deixar preservado para o conjunto de famílias que têm rendimento mais baixo. É esse tipo de medida em que eu acho que o efeito orçamental não é grande coisa e que, de facto, com outro tipo de sensibilidade se poderia evitar. Há um tema para o qual gostava ainda de ter a vossa opinião, tem que ver com uma notícia que hoje o Diário Económico publica e que dá conta das reservas de ouro portuguesas, 16,4 bis, se a memória não me trai, com um aumento de 16,2, com um aumento de 1,4 este ano. Alexandre, faria sentido, uma vez que este é um ativo, se hoje há ativos sem risco, o ouro eventualmente será um deles, poderia ser usado como colateral para tentar, de facto, renegociar uma parte da dívida? Obviamente isto teria que passar pela aprovação do Parlamento Europeu, como é lógico. Portanto, essa questão, enfim, das nossas reservas de ouro... É um tema mítico da nossa história. É um tema, enfim, que tem sido referido, enfim, por algumas pessoas. Alguns até defendem a criação de uma espécie de fundo soberano, enfim, com base naquelas reservas. Eu penso que aquele ativo, neste momento, é um ativo que, estando como está, neste momento não traz nenhuma vantagem às finanças do Estado português, pelo menos imediata. E, portanto, talvez a utilização como colateral para a renegociação da nossa dívida, não sei se o faria nesses termos, mas a utilização, por exemplo, à criação de um fundo soberano, com objetivos, por exemplo, associados ao crescimento das empresas portuguesas, por exemplo, à ajuda à exportação, ou investimento num setor que nós achamos que é um setor essencial, por exemplo, para o nosso desenvolvimento futuro, como o mar, eu nisso pensaria mais a médio e longo prazo. Ou seja, eu repudiar-me-ia um bocado uma solução de vamos usar o ouro para pagar a dívida, ou para garantir o pagamento da dívida, porque, no fundo, aquele ouro que ali está, temos que perceber que correspondeu a grandes sacrifícios dos nossos avós e dos nossos bisavós, portanto temos que ter muito respeito também por aquele ativo. Mas para um projeto que fosse um projeto de médio e longo prazo, de sustentação de um determinado setor, através da criação de um fundo soberano com base naquele ativo, isso eu apoiaria. Mr. Gonçalves, que eu me lembro, já não há nenhum Estado que imita a moeda em troca de ouro, ou com a salvaguarda do ouro, pelo menos que eu me lembro, mas a utilização daquelas reservas poderia fazer sentido, em regras que são muito apertadas, hoje em dia, nomeadamente os países europeus, para a utilização, compra e venda desse ouro. Faria sentido olhar para aquele ouro? Fazer sentido faz. Eu acho é que nós não o devemos fazer. Isto é, não me parece que... eu diria que é sempre a solução mais simples. Qualquer negociação que seja feita a esse nível não pode logo começar pelas soluções que sejam mais simples para os nossos credores. Isto é, nós temos que entrar para uma negociação, penso eu, demonstrando que nós temos capacidade para pagar. Desde que, por exemplo, uma parte muito significativa, que se faça, por exemplo, uma nova emissão da dívida, que deixemos, como se faz em qualquer empresa bem gerida, que é quando tem, e não quero com isto comparar uma empresa a um país, não é? Mas quando numa empresa tem o seu balanço muito apertado, com uma elevada dívida, o que é que se vai fazer? Vamos reestruturar o nosso passivo. Ali o António sabe bem dessas coisas, não é? Ensina, agora até editou um livro há pouco tempo abordando essa temática, mas vamos reestruturar o nosso passivo, quer dizer, vamos fazer uma emissão de uma parte desta dívida, mantendo
alguma outra dívida que nos permita não estar completamente aflitos para a pagar e, por exemplo, enquanto tínhamos uma taxa de juros média como temos agora à volta dos 4, 5%, procurar ter à volta de 2%. E dizer, bem, enquanto tínhamos que pagar aquilo que temos que pagar num horizonte de 5 ou 8 anos, vamos procurar pagar em 40 anos. Estou a mandar estes números agora sem qualquer necessidade de rigor, mas a um horizonte muito mais dilatado. Quer dizer, nós queremos pagar, agora queremos ter a possibilidade de o pagar, porque senão entramos neste espiral que alguns começam a falar de espiral recessivo que não, efetivamente não conseguimos. Voltando ao início da sua conversa, eu penso que a negociação tem que começar mais a este nível do que imediatamente pensar, digamos, numas reservas que podem existir, porque eu não li a notícia, não li a notícia no jornal, vi uma referência, mas penso que essa notícia tinha a ver não apenas com as reservas de ouro que nós temos, mas as reservas de ouro que ainda estão debaixo da... o ouro que ainda está para ser descoberto, não é? Era isso que eu percebi, não sei se eram... reservas. Eram as reservas, então. Eram reservas do Banco de Portugal. Exatamente. Que neste ano acabaram por, em virtude nomeadamente da valorização, ter um acréscimo de 1,4 bis em relação àquilo que é o estoque inicial. Concordando com o que disse quer o Alexandre, quer o Vítor, eu mesmo assim acrescentaria que nós estamos numa situação delicada e, portanto, teria de ser em certas condições, não devendo começar por aí muitos outros aspectos de renegociação para ter em conta. Mas eu acho que o Governo deve fazer o máximo possível para tirar partido do conjunto de ativos que tem à sua disposição. E neste momento, que o resto o Alexandre introduziu como um ponto, a utilização no ativo muito importante, que é o valor que nós temos em reservas, de resto, se não me engano, nós temos uma das 5 primeiras reservas, não é, para um país que não é com certeza o quinto, não é, como sabemos, temos ali um ativo... Para ser preciso, temos a segunda maior reserva de ouro do mundo relativamente ao PIB. Relativamente ao PIB, a segunda maior do mundo relativamente ao PIB. A segunda, portanto, somos aqueles que, se conseguir utilizar, de forma relativa, mais partido retiraremos, não é? Eu penso que é um ativo que tem de ser valorizado. Em banca, uma das formas óbvias, não é, de reduzir o custo e por redução do risco de qualquer dívida é por aumentar o nível de garantias, não é? Portanto, se de alguma forma se puder utilizar de uma forma adequada, como referiu aqui com certeza o Vítor, esse ativo, eu acho que se deveria claramente, pelo menos, ponderar, analisar. Com certeza, estamos numa situação delicada, temos de ter em conta todos os ativos que expomos. António Gomes Mota. Eu faria uma nota e uma pergunta. A nota, acho que as ideias que estes meus amigos trouxeram para cima da mesa me parecem muito interessantes, com exceção aqui daquela que o Alexandre aventou, que era a última coisa que eu queria fazer. Era um fundo soberano, porque a nossa cultura mostra que vai correr mal. E, portanto, nós vamos criar um fundo soberano para investir e apoiar não sei exatamente o quê, e depois, passados uns anos, vamos perceber que não vamos conseguir perceber onde é que o dinheiro foi aplicado. Eu tenho um imenso medo desse tipo de estratégias, porque, de facto, a nossa história é pouco edificante e, desse ponto de vista. Portanto, essa era a observação. A pergunta, que é uma pergunta que eu acho que todos temos que fazer, é: nós temos as reservas para quê? Mas o que é que temos reservas? Qual é o objetivo? Qual é a lógica? Eu acho que, acima de tudo, a lógica é de termos um ativo que nos possa ajudar em situações de emergência. Tipicamente, esta é uma situação de emergência. E, portanto, temos que ver com uma visão relativamente liberal a possibilidade de utilizar este ativo que nós temos em algo que nos possa ajudar na presente crise. E o ajudar significa no imediato, e não numa perspectiva de mais longo prazo. Seja porque nos vai permitir, eventualmente, ter juros mais baixos, seja porque vai nos permitir renegociar a dívida, mas creio que, de facto, todas as hipóteses que possam ser consideradas e aventadas para a utilização desse ativo, eu acho que devem ser colocadas em cima da mesa, porque esta, de facto, é uma situação de emergência. Deixa-me só fazer um breve comentário. Relativamente ao que eu disse,
quando eu disse de uma forma muito clara, eu não começaria por aí. Porque a questão da gestão das reservas é algo que tem sido feito ao longo do tempo. Nós sabemos perfeitamente que o nosso nível de reservas tem aumentado e tem diminuído porque tem havido vendas e compras de... Desculpa interromper, Vítor, nem tanto. As grandes oscilações das reservas têm a ver com o preço do ouro. Mas tem também havido compras e tem havido vendas ao longo deste... não muito significativas. Agora, obviamente que nós estamos numa situação que muito prosaicamente, muitas vezes caracteriza por vão-se os anéis, fiquem os dedos. Agora, enquanto nós tivermos a percepção, podemos ter outros argumentos para não irem já os anéis. Agora, de resto concordo, pois as reservas estão ali. Olhar para o ouro não nos serve para nada. Nós nem olhamos para ele, não é? Vemos fotografias, não é? O governador deve ser também olhar, deve estar lá bem guardado. Mas acreditamos que ele lá está. Vamos fazer uma breve pausa nesta Comissão Executiva. Já a seguir e depois de um breve intervalo regressamos para falar de regulação bancária. Até já.